Olá, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre Páscoa, não é? Porque o mundo tem uma noção diferente de Páscoa, que é uma troca de chocolates, né? De presentes. Isso é muito bom, o chocolate é muito gostoso, não é? Mas a Páscoa cristã tem uma outra conotação. A Páscoa cristã, ela surgiu a partir da Páscoa hebraica ou judaica. Não é? Lá na Bíblia, em Êxodo capítulo 12, fala sobre a Páscoa, quando a Páscoa foi instituída por Deus. O povo de Israel estava escravizado pelo Egito e você já deve ter visto em filmes aí, as 10 pragas do Egito, né? E a 10ª praga era a morte de todos os primogênitos, isto é, o primeiro filho, o filho mais velho das famílias, inclusive do faraó do Egito, não é? E Deus avisou que o anjo da morte iria passar e todos os primogênitos iriam morrer. Mas Deus ordenou ao povo hebreu, ao povo de Israel, que sacrificasse um cordeiro, um animal, né? Um animal sem mancha, sem defeito, como dizer, um animal puro, né? E sacrificasse esse animal, a família pudesse se alimentar, que seria uma refeição, a última refeição deles ali como escravos, né? E fosse então, pegasse o sangue desse animal e colocasse do lado de fora, no marco da porta, né? No portal, marcasse com o sangue daquele cordeiro. Porque quando o anjo da morte passasse e visse a marca daquele sangue na porta, o anjo da morte não ia entrar naquela casa, então o primogênito não iria morrer. E assim aconteceu. Então todos os primogênitos, os primeiros filhos dos egípcios morreram. E aconteceu então que o povo de Israel foi liberto. Eles saíram dali para a caminhada pelo deserto até a terra prometida, né? E aí a história bíblica, como você pode ler lá no livro de Êxodo. Mas o que eu quero dizer é que a Páscoa cristã também fala de um cordeiro, né? Do cordeiro de Deus que foi sacrificado, puro, sem mácula, e esse cordeiro que a Bíblia fala, o cordeiro de Deus, é Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz por nós, né? Entregando a sua vida, se deixando pregar na cruz, que era um lugar que era nosso, pagar os nossos pecados, ele pagou os pecados no nosso lugar, e essa maldição que entrou na raça humana do pecado só podia ser e só pode ser apagada com um sangue de alguém puro, de alguém sem pecado. E como a própria Bíblia diz que na terra não há ninguém sem pecado, então Deus precisou enviar o filho dele, nasceu de uma mulher, de Maria, nasceu de uma forma natural, não é? Só que sem a participação de José. Maria engravidou milagrosamente, ela não tinha contato ainda com José, não estava casada com ele. E então, Jesus Cristo veio como ser humano. Por quê ele veio como ser humano? Porque Espírito não derrama sangue. E ele precisou vir como ser humano para derramar sangue, pagar o preço. E esse sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado, que quebra essa maldição do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte eterna, sem Deus. E Jesus, então, ele pagou esse preço, derramou o seu sangue, e ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Isso significa que ele venceu a morte, não é? E nós, em Cristo Jesus, nós também vencemos. Então, na última ceia de Páscoa que Jesus teve com seus discípulos, ele instituiu a Santa Ceia. Ele pegou o pão e disse: isso aqui é o meu corpo. E depois pegou o cálice do vinho e disse: isso aqui é o meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Que Deus abençoe e aguardo você no próximo domingo, então, às 10 horas da manhã. Um grande abraço.